mercado ético hoje, aprendendo literalmente com uma mestra em educação e comunicação, a professora Lourdes Atier. Lourdes, a gente tinha encerrado o primeiro bloco levantando duas vertentes, né? Quer dizer, por um lado, mal posicionados nós brasileiros internacionalmente nas mensurações sobre nível educacional, por outro lado, brilhantemente colocados na visão de observadores que estão rastreando quais são as culturas que têm capacidade para dar saltos de inovação. Como é que a gente fica? Olha, Cris, uma questão importante disso que você falou. Os países, uma coisa que a gente tem que aprender com o primeiro mundo é que, sim, esses países que estão em primeiro lugar, eles estão em primeiro lugar porque o currículo deles, entre outras coisas, é muito simples. É curto, é pequeno, são coisas básicas, são coisas voltadas. O que o ser humano precisa para viver nesse século, nesse planeta da imprevisibilidade? Nossa, para viver neste século, neste planeta. Exatamente. Meu Deus, será que é tão difícil a gente colocar isso agora, no currículo? Se você vê o nosso currículo, o que é o nosso currículo? Nosso currículo é uma árvore de Natal cheia de penduricalho. A criança aprende milhões de coisas que não tem nenhuma utilidade na vida dela, que ela não sabe o que ela vai fazer com isso. Então, isso é um importante marcador. Por outro lado, nós temos isso que você falou, que é super importante. Nós temos essa potencialidade, essa capacidade de flexibilização, de inovação, de saber fazer diferente, de buscar saídas rápidas. Só que isso não chegou na escola, infelizmente. A gente tem... Por quê? Porque a escola ainda é uma coisa burocrática, pesadona. E a sociedade ainda não assume a responsabilidade do seu papel na educação. No Brasil, a educação ainda, quando se pensa em educação escolar. No entanto, a educação, ela não é só escolar. Claro que não. A educação, um pedaço da educação é escolar. Mas a educação, ela é social, é responsabilidade de todo mundo. Ela acontece na escola, mas ela acontece na rua, ela acontece dentro de casa. Acontece em casa, acontece no trabalho. Exatamente. Então, a sociedade precisa se responsabilizar, porque ao invés de cobrar apenas uma boa escola, a família tem que estar dentro da escola. E outra coisa que eu acho que é muito importante, a escola fica o tempo inteiro querendo trazer o mundo para dentro da escola. Está errado. A escola tem que estar no mundo. Isso é uma mudança radical, isso é inovação. É isso que eu queria te perguntar. Qual é a saída para a educação no Brasil? Tem que Qual é o caminho? Abrir o portão, porque tudo que você traz para dentro da escola é fake. Você põe na caixinha, sai por uma disciplina. O mundo é transversal, o mundo não é disciplinar. Então, a escola tem que ir para a rua, a escola tem que estar no mundo, tem que estar inserida no mundo. E com toda a sociedade, todo mundo se comprometendo. Nossa, você sabe que isso que você está me falando, Lourdes, me faz lembrar um diálogo que eu tive o privilégio de fazer com o Mohamed Yunus, que é o banqueiro dos pobres, sim, né? O prêmio Nobel da Paz, né? Que criou o Grameen Bank, é um exemplo de microcrédito no mundo. E você sabe o que ele comentou nesse diálogo? Exatamente isso. Ele falou, lá estava eu, depois de toda uma formação nos níveis mais elevados, volto ao meu país, volto a Bangladesh e estou dentro da Universidade de Bangladesh dando uma aula para doutorado, alguma coisa assim. E, de repente, me deu uma sensação de aprisionamento, de isolamento. Eu tive um insight. Falei, o que nós estamos aqui falando, sabe, de altas qualificações na questão social, na questão econômica, política? Vamos fazer o seguinte, para a aula, vou pegar os alunos, vou abrir os portões desta faculdade e vamos para a rua agora. E quando nós saímos para a rua, aí vimos que o que nós estávamos fazendo lá dentro não tinha qualquer conexão com o que estava acontecendo na calçada, ali na esquina. Exatamente. Dali surgiu a ideia do Grameen Bank. Exatamente. Mas hoje na Espanha, por exemplo, tem em Barcelona uma experiência de escola sem prédio. Escola... Como é que é isso? Você tem todo um trabalho em Barcelona? É um grupo que hoje nós vamos aprender na biblioteca pública.
Hoje nós vamos aprender na praça, hoje nós vamos aprender no supermercado. É a sociedade se responsabilizando. Não estou falando com isso que vamos derrubar os muros da escola. Eu estou querendo dizer que tem saídas inovadoras e simples de perceber o que está acontecendo, de conectar isso que você falou. Quer dizer, como eu conecto com o mundo? A escola só vai ter sentido se ela estiver conectada com o que acontece lá fora, para fazer sentido para a aprendizagem da criança. Porque senão você aprende um bando de coisa inútil, que não vai te ajudar em nada, e o que é pior, que eu acho que na educação tem um outro problema. A gente tem 2 problemas. Primeiro, a gente adora um clichê. A gente cria um clichê, assim? Um mantra. A gente fala um mantra e todo mundo sai repetindo sem saber o que é, mas fala um mantra. Como, por exemplo, o construtivismo, da sustentabilidade. É o mantra da vez. É por isso que o mercado ético está aqui. É o mantra da vez. Tirando isso da condição de mantra. A gente tem essa capacidade. Vira mantra, a gente repete, não sabe o que é, mas repete. É uma coisa, né? E a outra coisa, a gente tem o culto aos deuses. Então, a gente elege uns gurus e que, principalmente isso para o professor é muito nocivo, porque a gente não dá voz para quem está educando. A gente elege uns gurus que fala meia dúzia de clichê, que todo mundo adora, a mídia vai ouvir, tudo que acontece na educação, escuta as mesmas pessoas, eu nem preciso citar o nome, porque são sempre as mesmas pessoas, como se eles fossem os grandes sábios, possuidores de saberes especiais sobre a educação, quando não vai ter voz o professor. É claro que o professor tem culpa nisso, porque ele também não se coloca dizendo, ei, olha aqui, eu tenho a falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. O nosso trabalho de inovação é isso, é dar voz para o professor e tirar do endeusamento, tirar do altar esses pseudo-deuses, porque Deus, claro. Com Deus não funciona. Mas você levantou uma palavra que para mim tem um poder enorme. A palavra conexão. Quer dizer, hoje se fala muito em inovação e nós estamos vendo aqui, por exemplo, o que é inovar no mundo da educação. Mas eu acredito que a grande mudança, a grande inovação virá através da nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros, nos conectarmos com todas as formas de vida, porque nós também ficamos desconectados da vida, como se o outro ser humano, ou o outro ser, a outra espécie, ou o outro Gaia, fossem aqui meus serventes. Eu acho que a nossa capacidade de nos conectarmos, eu acho que é isso que vai trazer para nós um sentido de estarmos educados. A gente volta já com a professora Lourdes Atié.